Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como explicar uma traição de milhões na Altice? This has come as a shock and as a huge disappointment to me. If these allegations are true, I feel betrayed and deceived by a small group of individuals. Traído e enganado. O dono do grupo Altice veio esta semana quebrar finalmente o silêncio para se distanciar das investigações que decorrem em Portugal. No âmbito da Operação Picoas, Armando Pereira, considerado um dos fundadores da empresa, e Hernani Vaz Carvalho, o seu braço direito, foram detidos por suspeitas de terem lesado a Altice em vários milhões com contratos de fornecimento e vendas de imobiliário. Agora, Patrick Drahi veio finalmente falar sobre o caso. Garante que não sabia de nada e que, a provarem-se os factos, foi traído por um dos seus mais antigos colaboradores. Que relação tem, afinal, Drahi com Armando Pereira? E que ligação ou participação tinha Pereira na empresa no momento em que foi detido? São questões para a conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, João. Alexandra, não é a primeira vez que estás na história do dia para falar sobre este caso, mas desde que ele rebentou, muitas coisas já souberam, entretanto, mesmo que outras continuem ainda por saber. Ora, ajuda-nos aqui um pouco também a contextualizar tudo isto. O que é que está em causa nesta investigação da Operação Picoas, que suspeitas recaem sobre Armando Pereira e os restantes arguidos? Primeiro é preciso dizer isso mesmo, que é uma investigação em curso, ainda sem decisão final por parte do Ministério Público, que quando concluir as diligências que está a fazer pode acusar ou arquivar. Nesta fase decorre então a investigação e os principais arguidos, Armando Pereira e Hernani Vaz Antunes, estão em prisão domiciliária como medida de coação, enquanto decorrem as diligências e as investigações. O juiz de instrução, Carlos Alexandre, entendeu que havia perigo de fuga destes dois arguidos ou destruição de provas, e aliás já há suspeitas de que terá mesmo havido anteriormente à sua detenção alguns elementos probatórios eliminados e por isso optou por a medida de coação de prisão domiciliária. As suspeitas passam por corrupção ativa e corrupção passiva em entidade privada, branqueamento de capitais, fraude fiscal, enfim, é um portfólio grande de indícios, pelo menos, de crime. Armando Pereira é para já indiciado por 11 crimes, Vaz Antunes por 20. Há mais dois arguidos neste processo que também foram detidos para interrogatório naquele meado de mês de julho, mas saíram à liberdade mediante caução. É Jéssica Antunes, filha de Hernani Vaz Antunes, e Álvaro Gil Loureiro, que trabalha com o empresário de Braga, Vaz Antunes. Para já são esses os arguidos desta Operação Picoas. E também é Picoas porque as suspeitas é de que estes indivíduos fizeram negócios com fornecedores ou sendo eles próprios fornecedores da Altice Portugal, que comprou Portugal Telecom em 2015 e que a sede é em Picoas, no Fórum Picoas. Logo, Operação Picoas. Terão lesado essa companhia de telecomunicações portuguesa e terão faturado à Altice Portugal mais de 600 milhões de euros com uma teia enorme de empresas. Mas o certo é que este caso não fica circunscrito a Portugal. Que repercussões teve também na Altice noutros países? Sim, o Grupo Altice tem várias operações de telecomunicações, tem a portuguesa, tem em Israel, França, República Dominicana e Estados Unidos. No caso destes países, houve investigações internas que a Altice lançou para perceber e para verificar que compras eram feitas a esta teia de empresas destes empresários e que pagamentos já tinham sido realizados a estas empresas alegadamente envolvidas. E houve também suspensão de funções de várias pessoas, enfim, no total terão sido cerca de 15 pessoas suspensas de funções, gestores. Os mais sonantes foi Alexandre Fonseca, que chegou a ser presidente executivo da Operação Nacional, mas que agora estava como co-CEO, que é um termo para expressar só que é presidente executivo
em conjunto com outra pessoa no grupo, e era chairman ainda em Portugal e nos Estados Unidos. Também em Portugal ficaram suspensas algumas terceiras linhas, segundas linhas, mas também o administrador João Zucate da Silva, que tinha o pelouro do imobiliário, que é, aliás, um dos casos que está sob suspeita, que é a venda de vários imóveis da ex-PT. Em França, também uma gestora que será da confiança de Armando Pereira foi suspenso, e nos Estados Unidos foi o próprio genro de Armando Pereira. Ao todo, como disse, foram suspensas mais ou menos 15 pessoas em todas as geografias do grupo. Patrick Drahi, fundador e dono do grupo Altice, quebrou finalmente o silêncio numa conferência com obrigacionistas no âmbito da apresentação de resultados da empresa. Procurou colocar, como escreves no Observador, uma cerca sanitária, não é? Em torno de Armando Pereira. Drahi veio distanciar-se ou procurar distanciar-se completamente deste caso. Completamente. E tentou forte e feio, diria mesmo. E de forma muito acérrima. Disse-se, primeiro alegou, se for verdade, é uma traição, e se sentia-se traído e enganado, que tinha sido um choque ver todo este processo. E garantiu que tinha avançado com as tais investigações internas e vedações para proteger a Altice. Criou mesmo essa tal cerca sanitária e tentou muito distanciar-se de Armando Pereira, assumindo ele próprio, Drahi, a sua inocência e dizendo que não sabia de nada. Até às tantas foi dizendo que ele é que fundou a Altice e que Armando Pereira foi contratado 2 anos depois, quando sempre se escreveu que Armando Pereira foi co-fundador da Altice em 2001. Mas até isso, Patrick Drahi tentou distanciar-se. E outra coisa que Drahi veio dizer ou garantir é que o impacto financeiro deste caso na empresa é muito limitado. Sim, nas suas contas, pelas contas que ele demonstrou, é uma percentagem baixa sobre o total de compras do grupo, qualquer coisa como 5%, e menos ainda no caso da Altice France, que ele assume que a percentagem de compras feitas por este emaranhado de empresas será substancialmente pequena. As suspeitas é de que a Altice terá desembolsado mais do que devia por conta desses intermediários nessas compras, em comissões ou mesmo através de vendas diretas, mas dado o impacto baixo, a empresa até diz que não teve que rever as suas projeções ou orçamentos para 2023 e para os anos seguintes, e Drahi disse, isto é uma curiosidade, que no limite isto agora até vai permitir à empresa reduzir as despesas com compras, porque já não têm que pagar essas comissões. Portanto, também deu aqui a moeda boa e a moeda má do caso. Referiste no início que esta é uma investigação que ainda está em curso. A Altice admite interpor algum processo judicial caso se prove mesmo que tenha sido lesada? Também foi Patrick Drahi que garantiu, enfim, admitiu que poderia ir para tribunal se provasse culpa desses responsáveis e lesão do grupo Altice, admitiu ir para tribunal para ser ressarcido do valor que pagou a mais nessas compras, sim. Falamos um pouco desta relação de Patrick Drahi com Armando Pereira. Drahi vem agora distanciar-se de Armando Pereira, mas esta é uma relação já muito antiga e existe uma ligação forte entre os dois, não é? Recorda-nos de onde vem essa ligação. Os perfis, digamos assim, destes dois empresários sempre foi um pouco nebuloso. Atribui-se uma relação desde França. Lembro que ambos são imigrantes em França. Armando Pereira nasceu no Minho e foi jovem, aliás, a salto para a França, e também Patrick Drahi, que nasceu em Marrocos, de famílias israelitas, foi também muito novo para a França. Encontraram-se lá no mundo das telecomunicações. Armando Pereira até formou a sua primeira empresa, da qual recebeu 40 milhões quando a vendeu, 40 milhões de euros, para pôr cabos nas ruas em França, e Drahi também era ligado às telecomunicações, aliás o curso dele é de telecomunicações. Daí até formarem a Altice foi um instante. Mas não se percebe muito bem quem é que se encontrou com quem e como é que depois se estabeleceu a tal relação na Altice. Armando Pereira era mais a parte
tinha mais a componente técnica e operacional, Draghi era mais a parte financeira, mas para criarem a Altice, Draghi disse que tinha sido ele a criar a Altice em 2001 e que foi uma empresa que cresceu por aquisições e, segundo Patrick Drahi, terá contratado Armando Pereira em 2003, portanto 2 anos depois de ter formado a Altice, e isto é um bocadinho nebuloso agora. Como é que se chegou a estas datas, porque, como há bocado referimos, Armando Pereira sempre foi noticiado como tendo sido cofundador da Altice. E por isso não se sabe ao certo como é que se tornaram assim tão próximos, mas não há dúvidas de que são próximos. Foi juntos que compraram em Portugal primeiro a Cabvisão e a ONI, e em 2015 a Portugal Telecom. No ano seguinte, Draghi até chegou a Portugal com um cheque superior a 1 milhão de euros para ajudar a construção do Museu Judaico, e umas semanas depois até conseguiu a tal cidadania nacional, nacionalidade portuguesa, pelo direito concedido por lei aos descendentes de judeus sefarditas, e portanto houve sempre ali uma relação. Estiveram na altura os dois em Portugal quando compraram a Portugal Telecom e mais tarde quando tentaram comprar a TVI, mas a relação claramente é antiga, próxima, mas envolta aqui em alguma nebulosa de como é que chegaram até ela. Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Na segunda parte vamos tentar esclarecer mais sobre essa nebulosa, perceber que participação terá ainda Armando Pereira na Altice. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. I asked Mr. Pereira to advise Mathieu on the operational issues of SFR for a 1-year transitional period. So, independently of the recent unforeseeable events, this advisory mission was therefore terminating at the end of July 2023. Alexandra, nestas declarações de Patrick Drahi esta semana, ficámos ainda a saber também uma outra coisa, é que, pelo menos no papel, Armando Pereira continua a colaborar com a empresa, mesmo depois de ter sido detido. Sim, Drahi informou esta semana os investidores de que Armando Pereira tinha um contrato de consultor do presidente executivo da SFR, que é a operadora francesa da Altice, até ao final de julho deste ano. Tinha sido um contrato feito por 1 ano e era essa a ligação que ainda existia direta às operações. Lembro-me que esta ligação era em França. Armando Pereira já tinha sido diretor operacional da SFR entre 2017 e 2019. Aliás, passou para a SFR depois de ter estado como administrador na Altice Portugal, função que largou em 2017, e Drahi garante que, pelo menos há 2 anos, Armando Pereira já não tem relação com as operações portuguesas e também tentou distanciar Armando Pereira de qualquer operação de qualquer empresa da Altice em cada uma das geografias. Mas então há aqui uma questão que está ainda envolta em muitas dúvidas, não é? Que participação tem ainda Armando Pereira na Altice? Essa é a pergunta quase para 1 milhão, para 1 dos milhões, pelo menos. Bom, aparentemente, e pelo que Patrick Drahi garantiu, diretamente na Altice, Armando Pereira não tem qualquer ação no grupo Altice ou em qualquer uma das subsidiárias. Acontece que o empresário Minhoto terá dito aos investigadores da Operação Picoas que tinha uma participação de cerca de 20%, de 22% até. E quando a Altice comprou Portugal Telecom, foi-se escrevendo que ele tinha qualquer coisa como 20% a 30% da Altice. Certo é que, pelos vistos, Drahi disse-o agora, que ele chegou a ter 1% da Altice, que entretanto vendeu, portanto agora não tem ação nenhuma, mas que tem, Armando Pereira tem, uma operação com Patrick Drahi
que garante 20% dos direitos económicos que Patrick Drahi detém na Altice. Isto significa o quê? Não se percebe muito bem que direitos económicos são esses, não se sabe se é um juro, se recebe dividendos das empresas de Drahi, mas o que se percebe é que Armando Pereira consegue ter direitos económicos, portanto recebe algum benefício com isso e uma compensação por uma participação que Drahi tem na Altice, o que significa que não é uma participação direta que Armando Pereira tem no grupo de telecomunicações, mas ainda beneficia, digamos assim, dos rendimentos que Drahi extrai da Altice. Mas tudo isto, mais uma nebulosa para este processo, porque nem Drahi explicou muito bem e disse que eram assuntos pessoais que também não queria desenvolver muito, e Armando Pereira vai dizendo que enfim, que ainda participa na Altice, pelo menos segundo o Observador apurou, pelo que ele disse aos investigadores na Operação Picoas. Aliás, o Ministério Público, é curioso que o Ministério Público pediu uma caução, prisão domiciliária para Armando Pereira no âmbito da Operação Marquês, ou uma caução de 10 milhões, e esses 10 milhões eram precisamente os dividendos anuais que Armando Pereira dizia que recebia. Não se sabe também de que empresas é que ele disse que receberia estes 10 milhões. Mas, portanto, é mais uma vez uma cascata e uma teia que não se consegue perceber. Percebemos sim que Armando Pereira ainda receberá alguma coisa, seja por via de Drahi, ou seja por via de alguns veículos de Drahi, ainda poderá receber alguma coisa por via da participação do empresário Israel ou marroquino, que Drahi nasceu em Marrocos, na Altice. E a Altice comprou a PT já em 2015, é dona em Portugal de empresas como a Mel, por exemplo, mas a ligação a Portugal não é propriamente direta, e tu no teu trabalho, no teu artigo, mostras isso com um gráfico muito interessante. É literalmente uma cascata de empresas que há pelo meio até chegarmos a Portugal, não é? Que estrutura é essa? Como é que isso funciona? Porquê é que isso é feito assim? É assim em Portugal e é assim em todas as operações que a Altice tem. De facto, é uma verdadeira cascata de empresas, quase todas sediadas no Luxemburgo ou na Holanda ou noutros países, mas no caso português é sobretudo através de empresas do Luxemburgo que se chega então à participação na Mel. E então, enfim, não é muito fácil explicar isto, visualmente é mais fácil de ver, mas de facto são matrioscas atrás de matrioscas que nós vamos tirando umas de dentro de outras. E então, a empresa Mel, que é a operadora, é detida pela PT Portugal, empresa que está sediada em Portugal ainda, que por sua vez é detida pela Altice Portugal, também ainda registada em Portugal. E depois, a partir daí, é Luxemburgo, que é quem detém a Altice Portugal é a Altice West Europe, depois que é detida pela Altice International, que é por sua vez detida pela Altice Luxembourg, que é por sua vez detida pela Altice Group Luxembourg. E aqui é que aparece então Patrick Drahi, com cerca de 90%, através da Next Halt, que é a empresa pessoal de Patrick Drahi, também sediada no Luxemburgo. Ou seja, há muitas empresas pelo meio luxemburguesas, a maior parte delas luxemburguesas, até se chegar às operações. E isto passa-se em Portugal, como disse, como também com as operadoras de outro país. Porquê? Eu imagino que uma das principais razões, e enfim, não neste caso em específico, mas quando há estas cascatas é o que acontece, a maior parte das razões é questões fiscais. Também pode ser por questões de financiamento, assegurar financiamento a vários níveis e conseguirem ter melhores juros e melhores financiamentos com essas operações no Luxemburgo, que é, enfim, uma praça que boa para financiamentos empresariais. Numa versão mais maligna, pode acontecer com estas cascatas, não sei se é este o caso, é uma tentativa de esconder o beneficiário último, para que não se saibam quem é que detém verdadeiramente aquelas participações. Obrigado, Alexandra. Obrigada, João.
Alexandra Machado é editora de Economia do Observador e coautora do livro A Implosão da PT, como políticos e empresários se serviram da PT ao longo de 20 anos. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.